Vídeo rápido para a gente falar do setor elétrico. A gente tem um assunto muito sério. Será que a Taesa e a Transmissão Paulista elas vão se tornar uma empresa só? Como ficam os sócios e as suas ações nesse caso? Tem também Caixa Seguridade com dividendos muito bons e uma oportunidade que muita gente está deixando passar. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando por Taesa e Transmissão Paulista, que é o assunto mais falado de todo o setor elétrico. Taesa no último ano, ela cai mais de 8% e a Transmissão Paulista, uma queda bastante parecida, acima de 6%. E o noticiário é da criação de uma gigante do setor de transmissão. Uma possível fusão entre Transmissão Paulista e a Taesa gerou uma grande expectativa nessa semana. E caso você ainda não tenha visto isso, fica tranquilo, porque isso não é coisa de agora. Esse é um assunto que já existe há quase 10 anos, tem muito sócio da própria Taesa que não sabe que a ISA, lá atrás, há quase uma década, comprou a segunda maior participação na Taesa em uma operação de 1,05 bilhão, o que deixou a ISA, que é colombiana, com 41,6% do bloco de controle e aumentou a presença dela aqui no Brasil. Então a ISA, que já é dona da ISA Brasil, ela também tem uma participação na Taesa. Então a ISA colombiana, ela fez um investimento muito forte no setor de energia no Brasil há quase 10 anos atrás, e até hoje tem muita gente que é sócio da própria Taesa e não sabe que a ISA, que é dona de Transmissão Paulista, também é uma das donas e tem a segunda maior posição no caso da Taesa. O primeiro e o maior controlador dela é a CEMIG, com quase 40% aqui de ações ordinárias da empresa, e ela passa por um processo muito parecido com o que a Eletrobras viveu recentemente. A Eletrobras se desfez de uma grande participação de Transmissão Paulista através daquele follow-on que a gente viu, as ações saindo da casa de 28 para a casa de 24 reais, e a CEMIG quer vender, ela quer se desfazer da participação dela na Taesa, e como a ISA já é acionista de longa data, ela é um dos principais interessados, e por isso essa conversa ela sempre acaba voltando à tona. Quem é sócio da empresa era só olhar na estrutura societária e logo de cara na composição acionária da Taesa ia perceber que eles têm um acordo de acionistas entre CEMIG e a ISA Brasil, e que os dois maiores controladores são na primeira posição a CEMIG e logo na sequência a ISA Brasil, que é a dona da ISA Energia. Eles inclusive já viveram questões de conflito de gestão. A gestão colombiana ela é muito mais ativa, eles sempre foram muito mais rápidos, é só olhar para o passado de Transmissão Paulista, e a Taesa, apesar de ser privada, ela sempre teve um comportamento muito de gestão estatal por conta da CEMIG. Eles viveram um conflito recente, onde a ISA, a empresa colombiana, queria que a Taesa fizesse um corte, uma diminuição menor daquele dividendo. Lembra que no começo do ano passado, a Taesa alterou a maneira que ela vai pagar os dividendos, saiu do FRS, que é o padrão internacional, e partiu agora para o regulatório. A ISA queria ainda mais disso para conseguir cuidar da dívida e de todos os projetos. A CEMIG não, ela queria exatamente o contrário, num comportamento muito estatal. Ela não queria diminuição, ela queria que a companhia continuasse pagando dividendos. Afinal de contas, quanto mais dividendo a Taesa paga, mais dividendo a CEMIG recebe. Quanto mais dividendo a CEMIG recebe, mais dividendo o estado de Minas Gerais recebe, e eles estão precisando de dinheiro. Não à toa, eles colocaram CEMIG e outras empresas em processo de negociação. Então a ISA ela sempre foi muito atuante. Essa fusão ela não deve acontecer tão cedo. A gente tem inclusive a Alupar no processo, onde eles têm direito de exercer a opção que eles têm na operação da empresa. E no resumo, a gente tem um processo que não seria tão simples, que acima de tudo não tem nada de novo. Quem é mais antigo lembra, isso daqui sempre ventilou entre as duas empresas. São duas empresas na mesma área de atuação, isso daria muita sinergia, além do que o controlador maior de Transmissão Paulista já tem a segunda maior participação. Ele está ali a 2 passos de assumir controle total da Taesa, e aí sim, sem que ninguém percebesse, do dia para a noite, a gente teria a fusão dessas duas empresas. E eu vejo isso também com muito bons olhos, apenas no cuidado de quem ficaria com o quê, porque tirando isso, aqui a gente fala de duas ótimas empresas. A gente não fala da fusão de empresas que estão correndo risco, empresas que têm prejuízo, como a gente teve recentemente no setor elétrico. As duas performam
performam e performam muito bem, elas dão muito retorno. No gráfico aqui dos últimos 5 anos, por exemplo, Taesa e Transmissão Paulista retornaram exatamente 103% cada uma. Então não tem diferenciação, operação de excelência, remuneração de excelência, gestão também muito boa, então eu viria isso até com bons olhos, caso isso de fato acontecesse. Lembrete rápido no caso de Transmissão Paulista é que ela ainda tem 2 Datacom em aberto, aquele pagamento de quase 80 centavos, coberta por 14 casas ou 14 analistas. Ela tem só 3 recomendações de compra, tem 6 recomendações de manutenção e tem 5 recomendações de venda da empresa. Então a gente vê um cenário não muito legal, só que no caso da Taesa ele é pior ainda. O consenso geral ele é de venda, e das 13 casas que cobrem ela, nenhuma recomenda compra para Taesa, 5 recomendam manutenção e 8 recomendam venda. Isso daqui no comentário rápido provavelmente está muito ligado à questão preço. Taesa tem um envolto dela, a gente pode dizer que muito nebuloso, ela tem perda de contrato, perda de receita muito alta daqui a algum tempo, e ela não consegue recompor isso de maneira muito rápida, porque a dívida dela está muito elevada, está acima de um patamar aceitável, e a cotação da empresa dificilmente cede. Quem tem não quer vender, e na minha opinião essa recomendação de venda ela é justa, mas voltada para a questão preço e não para a questão operacional, porque operacionalmente a Taesa é uma das melhores, se não for a melhor empresa de transmissão que a gente tem. Ainda no setor de energia e pegando o gancho que a gente acabou de ver de toda a recomendação, o Bradesco ele revisou e rebaixou o preço de quase todas elas. A gente fala de Transmissão Paulista, Alupar e da Taesa. O preço-alvo da ISA saiu de R$ 31 para R$ 27, reais, um potencial de 17%, e o da Alupar saiu de 33 para 32, com um potencial de 16%, e no caso das duas, a recomendação do Bradesco é de neutro, que equivale à manutenção das ações, mas ele também cortou o preço da Taesa de 34 para 30 e um valor que fica baixo, então aqui a gente não tem potencial de valorização, ele fica quase 10% menor do que o último preço de fechamento da empresa. Então Transmissão Paulista e Alupar elas têm potencial de ganho, e na opinião do Bradesco a Taesa ela tanto não tem potencial de ganho como ela deveria cair a cotação para atingir o valor alvo deles. Eles comentam que o GPM ele traz alguns benefícios, a gente vive um processo agora de alta nesses índices inflacionários, e isso vai ajudar a maioria dessas empresas que tem contrato atrelado ao IPCA e ao IGPM, só que ele acredita que os dividendos parecem menos atrativos depois de todo esse tempo pagando mais do que 10%. E eu anotei aqui aquilo que eu sempre falo, o mercado, ou até mesmo o sócio, investidor CPF, ele fica mal acostumado com empresas que pagam mais de 10%. Se a gente fala de fundo imobiliário é uma coisa, se a gente fala de renda fixa é outra coisa, e quando a gente fala de ações é algo totalmente diferente. Transmissão Paulista, por exemplo, que é uma pagadora muito boa, ela pagou de média dentre 7% e 8%. O Banco do Brasil serve de exemplo também, um dos melhores pagadores de toda a bolsa, e ele tem um dividend yield também na casa de 7%. Nenhuma empresa paga de maneira constante, de maneira recorrente, acima de 2 dígitos. Em toda a bolsa de valores, com quase 500 empresas, em um histórico longo de 10, 15 anos, a gente talvez só vai ter Taesa, Bradespar e a CEMIG pagando tudo isso de dividendos. Fora isso, não dá para pagar, é muito difícil equilibrar dívida, caixa, capex de operação com um dividendo acima de 10%, não faz muito sentido esse tipo de recomendação, e se ela vem agora, quando essas empresas estão pagando de 8% a 10%, qual será a recomendação deles quando elas entrarem em um ciclo de baixa, que elas pagam 3%, 4%, 5%? Não faz muito sentido. O que vale aqui mesmo é o sócio entender o porquê que elas estão fazendo isso, e elas estão no processo de cuidar da dívida e tocar novos projetos para trazer receita para a empresa. Fora isso, falar da Caixa Seguridade, uma ótima empresa, uma ótima pagadora de dividendos, e o JP Morgan reafirmou compra na empresa, visando dividendos atrativos, só que a gente vai comentar também, principalmente a questão de preço. Muita gente deixa de comprar a Caixa Seguridade olhando só para o PL da empresa, só que se a gente pega no último ano, por exemplo, ela não saiu do lugar, na realidade até a semana passada, ela tinha uma queda na cotação, e quando a gente compara a questão preço com os pares dela, BB Seguridade, por exemplo, já valorizou quase 14%, e se a gente olha para Porto Seguro, aí o cenário é pior ainda. No comentário rápido, pior ainda para mim, que Porto Seguro é minha preferida do setor. Nos últimos 12 meses, ela já valorizou mais de 50%. Só que muita gente olha apenas para o PL, só que esse PL ele é justificável. A gente tem um preço sobre lucro na casa de 12 vezes, e ela é uma empresa que cresce a quase 20% ao ano, é um crescimento muito robusto, e essa taxa de crescimento, ela justifica toda essa expectativa, esse PL maior,
melhor, porque ela supera essa relação de preço sobre lucro, ela está acima, e não só isso. O que interessa para o sócio é a projeção, é o futuro da empresa, e caso ela entregue os mais de 4 bilhões que o mercado espera para ela esse ano, com base na cotação atual, o PL dela para 2025 ele não é de 12 vezes, ele é de 10 vezes o lucro, sendo que o da BB Seguridade, que eu já deixei separado aqui, ele já é de 9 vezes o lucro, tá tudo muito próximo e é tudo uma questão de expectativa de resultado futuro. Então um PL baixo, ele não significa algo barato caso a empresa ela não entregue, ela não cresça. E no caso dela, ela vem entregando bastante, a cotação também não subiu à toa, o resultado da empresa ele também cresceu. Na realidade, ele continua crescendo aqui, a cotação aqui vem andando de lado. É um processo normal, é um ajuste que o mercado sempre faz a médio e longo prazo, mas num comentário rápido aqui, não vale muito a pena ficar ancorado olhando só para um múltiplo ou olhando para a cotação, principalmente aquela cotação antiga, na casa de R$7, ela dificilmente vai dar outra oportunidade como aquela, até porque hoje, mesmo sendo uma ação entre aspas cara, de acordo com o que todo mundo pensa, ela é uma ação cara que paga 10% todo ano, então ela tem muito potencial, cresce a um ritmo muito mais acelerado do que as outras. Desde que ela veio ao mercado, ela já deu um retorno de quase 100%, bateu o Ibovespa, que retornou só 10%, e bateu o IFIX também, que retornou só 5% nesses últimos 5 anos. Ela já mostrou nesses 5 anos que ela quer ser uma boa pagadora de proventos e, olhando para isso, o JP Morgan ele iniciou a cobertura da empresa com recomendação de compra, porque além de ser uma boa pagadora de proventos, o negócio da empresa, o negócio de seguros, ele é visto como defensivo no momento que a gente está passando, mas eu já vou comentar desse ponto porque não é só ela, isso envolve todas as seguradoras. Por que vale a pena investir nas ações da Caixa Seguridade, segundo o JP Morgan? O Morgan cita um alto retorno sobre o patrimônio líquido, então aqui eles estão olhando para a métrica do ROI, onde o produto que ela oferece e a maior parte das receitas tem um ROI superior a 20%, pois eles trazem um acesso a milhares de agências e a mais de 150 milhões de clientes da Caixa Econômica Federal. Isso daqui a gente já citou, que também acontece no caso da BB Seguridade. O ponto que mais me chama a atenção é o terceiro e último, onde eles trazem todo o potencial de penetração que a Caixa Seguridade tem quando comparado à BB Seguridade e até mesmo a Porto Seguro, que já são grandes líderes naquilo que elas fazem. A Caixa Seguridade é aquela que tem maior potencial de crescimento futuro. Aqui a gente fala principalmente de fatia de mercado, ganho de market share. Só que todas as seguradoras têm em comum algo parecido, isso não é exclusividade dela. Todas elas são extremamente rentáveis, conseguem retornar muito com pouco capital investido. Todas elas têm altas margens, todas elas têm uma grande fonte de atração. E isso acaba fazendo com que um setor de seguros, não só a Caixa, não só a BB Seguridade ou a Porto Seguro, todas elas têm um ambiente muito favorável no Brasil. Por isso eu sempre falei desde o começo que depois do setor bancário, o setor de seguros é o meu setor preferido na Bolsa de Valores. Quando a gente olha para o longo prazo, nenhuma delas dá prejuízo para o sócio, todas elas multiplicaram o capital de quem acreditou e de quem investiu. No comentário rápido, penetração não vai entrar só na briga de market share das três, vai entrar também no público mesmo do Brasil. Aqui é um percentual muito baixo, de 2 a 5%, tem acesso a algum tipo de seguro. Então imagina que a gente tem 220 milhões de pessoas, a gente tem um potencial de alta e de multiplicação praticamente infinito. A Caixa ela tem uma estratégia defensiva em tempos de volatilidade, porque quando a Selic está baixa, o operacional vai muito bem. Quando a Selic está alta, o operacional tende a cair, só que a Selic alta beneficia o resultado financeiro dela. Então não só ela, todas as seguradoras, eu sempre comento que elas são empresas antifrágeis, fazendo uma alusão aqui ao livro do Taleb. A cotação delas oscila como qualquer outra empresa, só que o resultado a longo prazo, com ou sem crise, ele é só para cima e ela só gera um retorno e cada vez mais dividendo para quem é sócio. Falando de dividendos, eles esperam um dividend yield para esse ano de 9%, vai flutuar mesmo, de 9 a 10% a depender do preço de compra. E além disso, com essa Datacom agora, em janeiro de 25, a gente tem uma chance muito grande da Caixa Seguridade pagar dividendo trimestral nesse ano. Então aquilo que era bom, um dividendo que já crescia ano após ano, ele pode ficar ainda melhor por conta de uma frequência de pagamentos muito boa. E tem todo o processo também do follow-on, que está mais firme agora. Ela contratou e fechou bancos para realizar esse follow-on, jogar mais ações no mercado, que pode exercer algum tipo de pressão vendedora. No comentário pessoal, eu realmente espero que isso aconteça, porque a gente não vai ter mudança fundamental. O alicerce e os números da empresa, eles vão continuar os mesmos, exatamente como aconteceu em Transmissão Paulista. Ela caiu quase 15% por uma venda em bloco que foi feito pelo controlador. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente falou de Taesa, Transmissão Paulista e da Caixa Seguridade, três ótimas empresas
empresas que pagam as 3 excelentes dividendos. Essa fusão é uma conversa antiga, mas que, na minha opinião, ela não é algo impossível de acontecer, já tem o mesmo controlador, e no caso da Caixa Seguridade, foi importante falar da questão preço, tenta não ficar ancorado, não saia comprando a qualquer preço, isso sim é uma estratégia arriscada, mas olhar para um PL que aparentemente está alto, de uma empresa que não para de crescer e ainda por cima uma alta taxa, dificilmente a gente vai ver esse PL na casa de 7, 8 vezes o lucro, como o BB Seguridade, por exemplo, porque ela está em outro momento de vida, ela tem um ritmo totalmente diferente. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de Taesa, Transmissão Paulista ou da Caixa Seguridade. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela. Se você está querendo mudar de corretora, a carteira do canal usa o BTG, tem um link na descrição e através dele dá para negociar diversos benefícios, preenche pelo celular mesmo, que leva menos de 1 minuto, e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!